Bom, boa tarde, pessoal. A gente vem, através desse pronunciamento, comunicar que o Eduardo Batista é o novo treinador do Curitiba. E passo a palavra para o Tcheco agora, para que a gente siga dentro do nosso protocolo. Boa tarde a todos. À disposição de vocês. Pode começar, estou escrevendo. Boa tarde, Tcheco. Na sua avaliação, que estava participando diretamente ali junto com o Sandro na função de auxiliar, o que você acha que até agora teve, que o time de repente não apresentou ainda o futebol que o torcedor espera, e como vai ser para você, pela quarta partida, dirigir o Curitiba nesse momento de forma interina? Primeiro, não é uma novidade, né? Essa minha posição como internamente. Já trabalhei aqui no clube, no próprio Paraná Clube também, recentemente, junto com o Matheus, e agora mais um jogo, né? E digo a vocês que é um jogo tão importante para o clube. Convenhamos, o clube, o ano passado, caiu por causa de um ponto, ou por saldo de gol, se não me engano, né? Então, esses 3 pontos que a gente imagina ganhar amanhã é de extrema importância para o nosso objetivo, que é o acesso. E em cima disso, eu desde já, eu vou tocar muito nesse aspecto de chamar o torcedor, com a mudança no comando técnico, que é o Sandro, a gente poder trazer o torcedor para o nosso lado novamente, trazer para os jogadores confiança, porque é eles que movem os nossos jogadores ali dentro dos gramados. E em cima dessa tua segunda pergunta, passa por isso. O torcedor poder jogar junto e levar essa confiança para os jogadores. Talvez falte um pouquinho de confiança para algum deles, né? Todas as experiências que foram feitas dentro de um planejamento, elas foram concluídas no estadual, mas para o início de competição, como foi lá em Sampaio, lá em Maranhão, contra o Sampaio Correia, ficou, acho que, muito nítido para mim, pelo menos, a falta de confiança em alguns jogadores. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais essencial para que haja uma mudança. Augusto, pergunta para você, então, como que foi a escolha, como é que a diretoria chegou no nome do Eduardo Batista? Bom, boa tarde, Osmar. O Eduardo, ele tem uma carreira que prova por si só a qualidade técnica dele, tanto como preparador físico, né, a função que precedeu aí a efetivação dele como treinador. A gente tinha como ética e comportamento interno movimentar essa prospecção do novo treinador somente após comunicar o desligamento do Sandro. Então, a gente respeitou, fizemos isso que o profissional e a pessoa do Sandro merece. Nós tivemos essa conversa no sábado à noite, já no hotel. E ontem, ao longo do dia, né, entre as escalas aí que a gente fez voltando de São Luís, a gente conseguiu evoluir bastante nas tratativas com o Eduardo. E hoje, antes de vir para cá, tanto eu quanto o Pereira, juntamente do G5, a gente conseguiu concluir com êxito, tendo em vista que era um desejo também do próprio Eduardo. Então, era um perfil que agrada e que vai ser muito bem recebido aqui. Vem sozinho? Vem sozinho? Vem com o Gustavo, auxiliar técnico. Augusto, depois da derrota para o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o Sandro deu coletiva e ele falou que o resultado tinha sido satisfatório pela proposta que havia sido passada pela diretoria. E nem uma semana depois, a demissão. O que mudou nesse período? O resultado ele pode ser satisfatório dentro de metas pré-estabelecidas, onde o nosso objetivo era disputar o título paranaense. Então, estar na final era o nosso principal objetivo até chegar. A partir do momento que nós chegamos na final, vencemos o primeiro turno, o objetivo era vencer. Então, respeita a opinião do Sandro.
e, em virtude de alguns motivos internos, a gente decidiu por fazer a troca. Boa tarde. Eu queria perguntar para você, Augusto, em relação às contratações. Primeiro, se o clube está procurando mais algumas peças, quantos jogadores e quais são as posições, e a avaliação até agora dos reforços que foram contratados. Bom, toda contratação, toda incorporação tem um objetivo, que é fazer com que eles cheguem e deem uma resposta técnica satisfatória. Dificilmente 100% das contratações serão assertivas. Isso a gente não consegue controlar, nem aqui, nem em qualquer outro clube. E quanto aos demais reforços, a gente já temos uma conversa com o próprio Eduardo, com o Tcheco, já tínhamos conversas com o Sandro e também com o G5, para que a gente discuta internamente aí esses nomes e as prováveis posições. Mas continuamos atentos ao mercado e haverão novas incorporações. Mas vocês têm no planejamento uma questão de número de reforços? 1, 2, 10? Não vou me ater a número. Ô, Tcheco, amanhã você comanda o time, na verdade, numa situação que a equipe, não você, mas o time está bastante pressionado pelo futebol que não vinha apresentando, né? Qual o cenário que você imagina para essa partida de amanhã, já que o Coritiba também precisa vencer, e Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, a gente sabe que é importante pontuar em casa e ainda buscar algo fora de casa, se realmente quiser chegar a algum lugar. Se os jogadores já se sentem pressionados, né? A torcida, de certa forma, pressionava eles também por resultados positivos, eu tenho que tentar fazer o caminho inverso, né? Tenho que tentar dar um pouquinho mais de tranquilidade para eles, tenho que tentar passar um pouquinho mais de discernimento em algumas jogadas que talvez está faltando um pouco, e essa confiança eles resgatarem pouco a pouco num passe simples, num cruzamento simples, em que eles vão ganhando confiança, o torcedor também vai acreditando. Por isso que eu volto a repetir a importância do torcedor amanhã, aqueles que forem no estádio, é que vão realmente para apoiar, né? Nós precisamos disso, já temos um novo treinador, então as expectativas tendem a melhorar, né? E para que isso melhore, passa pelos jogadores. Então, hoje eu ainda vou ter uma conversa com eles, para mostrar realmente a importância que é esse jogo, apesar de ser um técnico interino que está participando, é aquilo que eu falei, são 3 pontos tão importantes que pode fazer falta no final lá. E em cima disso aí, a confiança, a tranquilidade, eu acho que é um dos aspectos que eu vou ter que demonstrar para eles, para que a gente possa buscar um bom rendimento individual. E se a gente não conseguir esse rendimento individual, que pelo menos venha os 3 pontos, que é o mais importante nesse momento. Depois, o Eduardo vai ter 10 dias aí para apresentar o seu trabalho. É um tempo, não é um tempo excelente para quem está chegando, mas é um tempo adequado para quem está com o calendário sempre apertado no futebol brasileiro. E se vier com vitória, o ambiente fica um pouquinho mais leve também e mais fácil para ele trabalhar. Tcheco, as opções táticas do Sandro, principalmente do jogo do último sábado, foram bem questionadas. O que dá para a gente esperar do Coritiba com a sua cara amanhã? E para o Augusto só, o Eduardo vai estar amanhã no Couto, quando que ele chega, como é que está esse calendário? Eu penso assim, né? Toda mudança, quando ela tem, você tem que fazer uma troca também, seja de jogador, seja tática. Isso aí vai acontecer, no meu ponto de vista, já junto com a comissão que a gente tem aqui efetiva do clube, que é o Goiano, o próprio Thiago e o Eduardo Zapella. Então, eu vou tentar, a gente já conversou um pouco sobre isso, vou conversar com os jogadores também, tenho que esperar o departamento médico, porque depois do jogo, um jogador ou outro está com uma dorzinha um pouco diferente do tradicional, então a gente tem que avaliar isso também, mas é sempre uma mudança, quando ela existe, eu acho que você tem que ter também uma transformação ali dentro de campo. Eu não vou querer fazer uma coisa radical, porque não vou ter nenhum tempo para poder explicar aquilo que a gente pensa dentro das peças que nós temos, mas, de qualquer maneira, alguma coisa diferente a gente tem que fazer. O Eduardo vem amanhã já,
Ele estará conosco na concentração, período da tarde, e depois inicia os procedimentos burocráticos e administrativos no clube, e na quarta-feira a gente já pretende que ele esteja no CT conosco. Augusto, já fica uma pergunta para cada. Primeiro, para o Augusto. Você falou até da carreira do Eduardo. A gente nota ali que até ele chegar no Palmeiras, ele teve uma arrancada assim, meio que inquestionável, né? Aquele grande trabalho no esporte, na Ponte Preta. No Fluminense não foi tão bem, mas também foi bem pouco tempo. E depois, no ano passado, ele não conseguiu ter tanto sucesso. Assim, como é que vocês avaliam a carreira dele? Vocês acham que o Coritiba abre uma possibilidade de ele se recolocar assim, num hall de principais técnicos? Porque, enfim, ele chegou até já a ser um técnico do Palmeiras e faz um ano, mais ou menos. E para o Tcheco, você tem falado muito assim da torcida, de convocar, de juntar. Essa tua figura de ser um ídolo do clube, você acha que é o ideal mesmo para esse momento, para esse jogo de tanta pressão? Bom, de forma geral, ele é um treinador muito competitivo, que tem bom conhecimento, né, um embasamento suficiente para ser um treinador de um clube grande como Coritiba. Então, baseado nessas premissas, a gente acabou fazendo a escolha e não analisando só pelos últimos 8 ou 10 meses no clube anterior. Bom, Denazer, em termos de... Se eu entendi a pergunta, se eu tenho medo, às vezes, de sujar o nome, alguma coisa assim? Não chega a ser isso, mas se a tua figura é o ideal para um jogo como esse. Acho que a figura ideal é a figura que ela seja competente para isso, né? Eu acredito que estou hoje aqui como auxiliar porque eu tenho essa competência, né? E se você associa junto com o histórico meu como jogador e até como auxiliar técnico que já tive aqui, eu acho que ajuda. Mas para mim, realmente, o que me ajudaria mesmo era, na primeira passagem que eu tive essa experiência, era ter um Alex, que era um outro ídolo, mas jogava, né? Porque dentro das 4 linhas ali, que é importante ter uma figura mais emblemática, com mais respeito, com histórico e principalmente com qualidade. Augusto, eu queria te perguntar sobre o seguinte, queria que você esclarecesse a situação do atacante Kleber. A notícia que a gente ficou sabendo lá do Rio de Janeiro é que ele foi liberado daqui, chegou lá, não passou nos exames médicos. Existe a possibilidade dele retornar? Qual que é a real situação do Kleber Gladiador? O Kleber foi liberado pelo Coritiba para passar por exames no Fluminense após um comum acordo entre os 2 setores jurídicos, né, entre Coritiba e Fluminense, e a gente aguarda oficialmente o Fluminense se pronunciar a respeito desse caso. Mas existe a chance dele voltar? Se o Fluminense não quiser, ele está liberado ou ele volta em um contrato dele no Coritiba? A gente não pode esquecer que o Kleber tem um contrato com o Coritiba, né? Isso é uma condição básica aí de trabalho. Agora, como nós abrimos mão e o Coritiba entendeu que valeria a pena ele ir até o Fluminense, já que era um desejo do Fluminense fazer os exames e depois dar sequência nos demais processos, a gente continua aguardando o Fluminense se posicionar a respeito dos exames, da incorporação dele lá. Caso isso não aconteça, ele retorna para Coritiba e a gente conversa novamente. Boa tarde, Tcheco. Você comentou que sentiu no último jogo contra o Sampaio que faltou confiança mesmo dos jogadores. Por mais que tenha sido dito que podem ser incorporadas novas peças ao elenco, você acha que hoje os jogadores que fazem parte do elenco do Coritiba então podem render mais a partir do momento que essa confiança seja resgatada? Eu não acho, né? Eu tenho certeza que pode, né? Porque os jogadores que estão aqui, eles não desaprenderam a jogar. Eu entendo a desconfiança do torcedor, eu que sou daqui, tenho uma história aqui, compreendo toda essa situação que está envolvendo o clube, mas, como você bem disse, eu que estou aqui dentro também, vejo que eles podem dar muito mais do que eles estão dando, né? Talvez o ambiente não favoreceu pelo aspecto dos últimos jogos, no contexto geral, principalmente pelas experiências que a gente teve no segundo turno, onde a gente colocou as reservas, né?
E convenhamos, nós tínhamos um time tão jovem quanto o do Atlético, mas a gente abdicou um pouco disso para tentar observar e ter essas experiências. Pagamos um preço um pouquinho caro, mas, de certa forma, eu acho que vai ser benéfico nesse futuro próximo que a gente vai ter agora no Brasileiro. Mas os jogadores, sim, são jogadores com qualidade, senão não estariam aqui, com certeza. Foram avaliados, reavaliados. Jogadores que estão da base também, com certeza. Agora, eu acho que com um pouquinho de confiança, tranquilidade, com certeza as coisas podem começar a se modificar, né? E esse vai ser o grande desafio deles. São jogadores que fazem um esporte de alto nível, né? Tem que ter um emocional bom, tem que ter um emocional preparado. O peso da camisa, ela é constante no clube que a gente está, que é o Curitiba, tanto quando você está lá em cima para poder alcançar um título, um objetivo, que é uma classificação para a Série A hoje, quando você se encontra num aspecto negativo. Então, eles têm que saber se redobrar nessas situações. Hoje, nós temos um contexto um pouquinho diferente, porque teve uma mudança técnica, e isso que eu vou trocar ideia com eles também, mas o mais importante, eu acho que é eles individualmente buscar essa confiança, e isso aí eles têm que estar capacitados, porque o clube realmente necessita de uma resposta rápida, mas também não vai ser de uma hora para outra, e eu vou ter que saber lidar com isso. Eu vou pedir licença para vocês, já está no meu horário lá, preciso conversar com eles um pouquinho. Você fazer mais uma pergunta, não? Então, eu agradeço e volto a ressaltar aqui, eu espero que o torcedor amanhã que compareça lá, compareça realmente com a confiança e poder apoiar a nossa equipe, os jogadores que vão estar lá. Vai ser uma Série B muito difícil, vocês puderam acompanhar aí a primeira rodada, todos os times praticamente mandantes ganharam, a não ser a Ponte. Então, vai ser um campeonato de extrema dificuldade que a gente vai encontrar e o torcedor é importantíssimo para isso aí. Tá? Obrigado a todos aí. Então. Não está barato, não. Augusto, tem mais uma pergunta para Essa tarde. Não, que é o seguinte, na verdade, eu já te perguntei isso um dia lá no Couto Pereira, né? Mas como a gente tem, na verdade, fala pouco assim, né, com a diretoria do Curitiba, mudou alguma coisa no cenário do Curitiba, das dificuldades para a contratação? Não é segredo para ninguém que o Curitiba ele passa por uma dificuldade financeira. Curitiba ainda encontra uma dificuldade para trazer jogadores de qualidade, aquele jogador que possa chegar realmente, ter um peso e ser titular absoluto do time? Não só o Curitiba, como qualquer outra equipe de Série B ou as demais de Série A que estão buscando se reforçar, encontram um cenário um pouco inflacionado e aonde vai pesar muito o dispêndio financeiro que determinados clubes estejam dispostos a correr o risco. Então, nós temos, sim, um planejamento de mais contratações, né? A gente tem tratativas em desenvolvimento, isso não é segredo para ninguém, e com a chegada do Eduardo, que tem um amplo conhecimento de mercado aí também, a gente soma forças para ser mais assertivo nessas próximas contratações. Augusto, essa troca no comando técnico, demissão do Sandro principalmente, foi uma resposta da diretoria para a torcida? Não uma resposta da diretoria para a torcida, mas uma correção de rota que, dentro de qualquer planejamento, seja numa empresa ou num clube de futebol, requer, quando, avaliando alguns elementos, a gente entende que pode ser positivo uma troca, então essa correção de rota vai nesse encontro.